A chuva caía impiedosa sobre as telhas de barro da fazenda Santa Cecília, transformando os caminhos de terra em rios de lama avermelhada. Era véspera de Natal, e o barão de Alencastro, um homem cujos cabelos brancos combinavam com a palidez de sua alma, sentava-se diante da lareira monumental da casa grande. Ele estava sozinho. Seus filhos haviam se mudado para a capital anos atrás, cansados da rigidez de um pai que amava mais o lucro do que o afeto. A esposa já partirá para o descanso eterno, deixando apenas o eco de sua voz nos corredores vazios. O barão segurava uma taça de vinho caro, mas o líquido parecia ter gosto de cinzas. O Natal, que outrora fora uma festa de luzes e risadas, tornará-se apenas um lembrete cruel de sua solidão e do preço alto que pagará por sua arrogância e por ter construído sua fortuna sobre o suor e a dor alheia. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo estalar da madeira no fogo e pelo açoite do vento nas janelas de Jacarandá. O barão sentia o peso de cada ano vivido naquelas terras. Ele olhava para as mãos envelhecidas e via as marcas de um tempo que não voltaria mais. A mesa de jantar, posta para um banquete que ninguém comeria, parecia uma afronta à sua tristeza. Ele se perguntava se restava alguém no mundo que se lembrasse dele sem ressentimento. De repente, entre o rugido de um trovão, ele ouviu algo que fez seu coração falhar uma batida. Batidas. 3 batidas firmes, mas pausadas, na enorme porta de entrada. O barão hesitou, acreditando ser um truque de sua imaginação ou apenas o galho de uma árvore sendo jogado contra a madeira pelo vento. Mas as batidas se repetiram, mais claras agora, exigindo uma resposta daquela casa que parecia morta para o mundo exterior. Lentamente, apoiando-se em sua bengala de prata, o barão caminhou até o hall de entrada. A cada passo, o frio do assoalho subia por suas pernas, mas a curiosidade e um estranho pressentimento o impulsionavam. Ele girou a pesada chave de ferro e abriu a porta com esforço. Diante dele, sob a cortina de água que caía do céu, estava um homem alto, coberto por uma capa de estopa encharcada. O rosto estava semicerrado contra o vento, mas quando o estranho levantou o olhar, o barão sentiu o chão fugir sob seus pés. Era Sebastião, um ex-escravo que fora o braço direito na lida da fazenda décadas atrás, o homem que o barão vendera em um momento de fúria e orgulho ferido. Sebastião estava ali, velho e cansado, mas com a mesma dignidade que sempre o caracterizara. Ele bateu à porta do homem que o traíra, trazendo consigo o peso do passado. Barão, a estrada se foi com a lama e a noite não tem perdão para um viajante, disse Sebastião com uma voz que soava como o sussurro da terra. O barão, paralisado, não sabia se sentia medo ou um alívio avassalador. O homem que ele mais humilhara estava agora à sua mercê, ou talvez fosse o contrário. Sem dizer uma palavra, o patriarca deu um passo para trás, permitindo que o visitante entrasse. Sebastião deixou a capa molhada no chão de pedra e caminhou até a lareira, enquanto o barão observava com uma mistura de vergonha e admiração. Ali, diante do fogo, 2 mundos que a história tentará separar se reencontraram na noite mais sagrada do ano. O Natal solitário do barão acabará de ser invadido pela presença viva de seu maior pecado e, talvez, de sua única chance de obter o perdão antes que as luzes se apagassem. A conversa começou lenta, como a água que escorre pelas frestas das rochas. Sebastião contou que viajara léguas para visitar o túmulo de sua mãe, que ainda repousava nas terras da fazenda. Ele não viera por vingança, mas por um encerramento que só o retorno ao lugar de origem poderia proporcionar. O barão ouvia em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Ele serviu uma taça de vinho ao ex-escravo, e pela primeira vez na vida, os dois sentaram-se como iguais à mesa do banquete. A comida, que antes parecia sem sabor, ganhou um novo significado. Entre as sombras projetadas pelo fogo, o barão começou a falar de sua solidão, de como a riqueza se tornará um fardo e de como sentia falta de ouvir uma voz humana que não fosse por obrigação ou medo. O Natal estava revelando que, sob a pele e o título, ambos eram apenas 2 homens velhos enfrentando a mesma escuridão. Sebastião, com a sabedoria de quem conheceu a dor e a liberdade, não ofereceu palavras de consolo fáceis. Ele falou sobre as cicatrizes que o barão lhe deixará, não apenas na carne, mas na alma. O barão chorou, um choro seco e sofrido de quem guardara dor por décadas. Naquela noite de Natal, a confissão tornou-se o prato principal. O ex-escravo ouviu cada lamento do antigo senhor com uma paciência quase divina. Ele percebeu que o barão estava em uma prisão muito mais terrível do que qualquer senzala, a prisão da própria consciência. A chuva continuava a cair lá fora, mas dentro da casa grande, uma barreira invisível estava sendo derrubada. O bateu à sua porta de Sebastião não fora apenas um pedido de abrigo contra a tempestade, mas um chamado para que o barão saísse da tempestade interna que o consumia há tanto tempo.
À medida que a madrugada avançava, o barão propôs algo que chocou até mesmo Sebastião. Ele ofereceu as terras da fazenda, aquelas que Sebastião amara e cultivara com sangue, como uma reparação definitiva. O ex-escravo olhou para as mãos do barão e sorriu tristemente. A terra não tem dono, barão, ela apenas nos empresta o direito de caminhar sobre ela, disse ele. Sebastião recusou a propriedade, mas aceitou algo muito mais valioso, a promessa de que o barão transformaria Santa Cecília em um lugar de acolhimento para aqueles que não tinham para onde ir. O Natal solitário transformará-se em um plano de redenção. O homem que passaria a noite sozinho agora tinha um propósito. A presença de Sebastião era o presente que o barão nunca soube que precisava, uma bússola para guiá-lo para fora do egoísmo que o definirá. O sol de Natal nasceu com um brilho tímido, mas a chuva finalmente cessara. O ar estava fresco e o cheiro de terra molhada invadia a casa grande. Sebastião preparou-se para partir, mas o barão o impediu, pedindo que ficasse para ver o início da mudança. Juntos, eles caminharam até o cemitério da fazenda, onde Sebastião pôde finalmente prestar as homenagens à sua mãe. O barão, ao seu lado, curvou a cabeça em sinal de respeito, algo que nunca fizera antes. A fazenda, que antes era um símbolo de opressão, começou a respirar uma nova atmosfera. O encontro mudou tudo. O barão não era mais o homem solitário e amargo, e Sebastião não era apenas um viajante. Eles eram os arquitetos de uma nova história que seria contada por gerações, sobre o dia em que o perdão bateu a porta no Natal e a redenção entrou para ficar. A transformação da fazenda Santa Cecília foi rápida e profunda. O barão cumpriu sua palavra, abrindo as portas para famílias necessitadas e transformando os galpões em centros de aprendizado e moradia digna. Sebastião permaneceu como mentor e amigo, o conselheiro que garantia que a justiça fosse o alicerce de cada nova construção. A solidão do barão desapareceu, substituída pelo barulho de crianças correndo pelos jardins e pela gratidão de quem encontrava ali um recomeço. O Natal seguinte não foi celebrado com banquetes silenciosos, mas com uma grande mesa comunitária onde todos eram bem-vindos. O barão, com um sorriso que não conhecia há décadas, olhava para Sebastião e sabia que aquele bater à porta fora o milagre que salvara sua alma da morte em vida. A Santa Cecília tornará-se, verdadeiramente, um lugar sagrado. Anos mais tarde, quando o barão sentiu que sua hora estava chegando, ele chamou Sebastião ao seu leito. Ele não tinha medo, pois sabia que deixava um legado de luz. Obrigado por ter batido aquela porta naquela noite de chuva, sussurrou ele. Sebastião segurou sua mão, um gesto de fraternidade que selava uma amizade improvável e eterna. O barão partiu em paz, e a fazenda continuou a florescer sob a liderança de Sebastião e da comunidade que ali se formara. A história do barão solitário e do ex-escravo tornou-se a lenda de Natal daquela região, lembrando a todos que nunca é tarde para abrir a porta para o perdão e que a maior riqueza de um homem é a paz que ele semeia no coração do próximo. A chuva de outrora agora era apenas a lembrança de como a vida pode renascer. A lição que ficou gravada nas paredes da casa grande era clara: a solidão é o preço do orgulho, mas a comunidade é o prêmio da humildade. O Natal passou a ser a data mais importante da fazenda, não pelo luxo, mas pelo simbolismo do reencontro. Sebastião viveu muitos anos, sendo pilar de sabedoria para todos. Ele ensinava que as cicatrizes do passado não servem para causar dor, mas para lembrar o caminho que foi percorrido até a cura. O barão de Alencastro, antes temido, agora era lembrado com carinho como o homem que teve a coragem de mudar. A fazenda não era mais uma propriedade, era um lar para muitos. E tudo começou com 3 batidas simples em uma noite chuvosa, provando que o destino tem formas misteriosas de nos resgatar de nós mesmos quando menos esperamos. O legado daquela noite atravessou séculos. A fazenda Santa Cecília tornou-se um modelo de reforma social, estudado por historiadores e admirado por poetas. O quarto onde o barão e Sebastião jantaram naquela noite foi preservado como memorial à reconciliação. A taça de vinho e o prato simples tornaram-se símbolos de que a verdadeira comunhão não exige prataria, mas sim corações abertos. As pessoas que ali viviam sentiam-se parte de algo maior, uma linhagem de esperança que nascerá da dor transformada em amor. A chuva de Natal, que antes trazia tristeza ao barão, agora era vista como uma bênção, a água que lavara as mágoas e permitirá que novas sementes de bondade brotassem naquele solo que um dia fora marcado pelo chicote e pela lágrima. O exemplo de Sebastião mostrou que a liberdade exterior não é nada se não for acompanhada pela liberdade de perdoar. Ele poderia ter passado pela porta e seguido seu caminho, deixando o barão morrer em sua própria amargura, mas ele escolheu ser a luz na escuridão do outro. Essa generosidade foi o verdadeiro motor da mudança. O barão, ao aceitar sua vulnerabilidade,
tornou-se verdadeiramente livre. A história de ambos é o testemunho de que nenhum abismo social é profundo demais para uma ponte construída com sinceridade. O Natal na Fazenda tornou-se um hino à dignidade humana, onde cada pessoa, independentemente do passado, tinha o direito de sentar-se à mesa e compartilhar o pão da fraternidade e do respeito mútuo. A memória do Barão Solitário serve como um aviso para todos aqueles que se fecham em suas torres de marfim. O poder e o dinheiro são sombras fugazes, mas o impacto que causamos na vida dos outros é o que permanece. Sebastião, com sua capa de estopa encharcada, foi mensageiro de uma verdade universal. Somos todos viajantes na mesma estrada lamacenta, e precisamos uns dos outros para encontrar o caminho de casa. A Fazenda Santa Cecília continua lá, um oásis de paz verdejante, onde o barulho da chuva no telhado agora soa como uma canção de ninar, e não mais como um lamento. O Natal é celebrado todos os dias naqueles corações que aprenderam que a porta da alma deve estar sempre pronta para receber quem bate em busca de abrigo. Com o passar das gerações, os descendentes dos que foram acolhidos na fazenda criaram uma fundação com o nome de Sebastião e Alencastro. Eles financiavam projetos de justiça social por todo o país, levando a mensagem daquela noite de Natal para os lugares mais remotos. O encontro entre o barão e o ex-escravo deixou de ser uma história local para se tornar um movimento de paz. A Casa Grande, agora cheia de vida e arte, era o coração pulsante dessa iniciativa. Cada vez que chovia no Natal, as pessoas se reuniam para contar a história das batidas na porta, reforçando o compromisso de nunca deixar ninguém sozinho na tempestade. A redenção de um homem tornará-se a salvação de milhares, provando que um ato individual de coragem e perdão pode mudar o curso do mundo. Até hoje, dizem que quem visita a fazenda na véspera de Natal pode sentir uma paz inexplicável. As luzes da Casa Grande brilham intensamente, como um farol de esperança no vale. O túmulo de Sebastião e o do Barão estão lado a lado, cobertos por flores silvestres que nascem espontaneamente. Não há mais distinção entre senhor e servo, apenas a lembrança de dois amigos que descobriram o verdadeiro sentido da vida no crepúsculo de suas existências. A chuva continua a cair todos os anos, mas ela não traz mais frio, apenas a renovação da promessa de que o perdão é sempre possível para quem tem a humildade de abrir a porta. O Natal solitário foi o fim de uma era de dor e o início de uma eternidade de luz e união. As árvores da fazenda, algumas plantadas pelo próprio Sebastião, agora são gigantes que protegem o solo. Seus galhos parecem abraçar a Casa Grande, protegendo-a das intempéries. O rio que corta a propriedade corre limpo e calmo, refletindo o céu estrelado das noites de verão. O legado de Alencastro e Sebastião é a prova de que a história pode ser reescrita com novos tons. O passado sombrio foi adubo para um presente glorioso. Onde houve chicote, agora música. Onde houve fome, agora fartura. Onde houve solidão, agora uma família vasta e diversa. A Santa Cecília é o testemunho vivo de que o amor é a única força capaz de restaurar o que o ódio e o egoísmo tentaram destruir ao longo dos séculos. Se algum dia você se sentir sozinho na chuva de sua própria vida, lembre-se do Barão e de Sebastião. Lembre-se que as batidas na porta podem ser a resposta que você tanto buscou. Não tenha medo de abrir a porta para o que parece ser o seu passado ou a sua maior falha. Muitas vezes, a nossa redenção vem vestida com as roupas mais humildes e chega nos momentos mais difíceis. O Natal é a celebração desse encontro entre o humano e o divino, e nada é mais divino do que o ato de perdoar e ser perdoado. A fazenda continua lá, esperando por todos aqueles que precisam de um abrigo e de uma nova chance. E a história continua a ser contada, lembrando que a luz sempre vencerá a sombra, desde que haja alguém disposto a abrir a porta. O final da jornada de Alencastro foi o começo de uma lenda de generosidade. Ele morreu sabendo que seu nome não seria associado à opressão, mas à transformação. Sebastião partiu logo depois, com a serenidade de quem cumpriu sua missão na terra. Eles deixaram para trás um mundo um pouco melhor, um exemplo de que a dignidade não tem cor e a nobreza não tem título. A Fazenda Santa Cecília permanece como um marco de resistência e amor. A chuva de Natal agora é recebida com sorrisos, pois as pessoas sabem que, depois da tempestade, o sol sempre brilhará mais forte para aqueles que têm o coração limpo. O ex-escravo que bateu a porta mudou não apenas o Natal do Barão, mas o destino de uma terra inteira. Hoje, a Santa Cecília é um centro de paz mundial. A mesa de jantar original ainda está lá, com 2 lugares postos permanentemente, um para o Barão e outro para Sebastião. É um convite constante para que todos que ali entram pratiquem a escuta e a empatia. A solidão foi vencida pela fraternidade. O Natal tornou-se um estado permanente de espírito naquelas terras. A história termina onde começou,
com a chuva batendo na janela, mas agora a música e as risadas lá dentro são muito mais fortes do que qualquer trovão. O ex-escravo e o barão tornaram-se um só na memória da humanidade, um símbolo eterno de que a redenção é a maior e mais bela das artes. E assim, a luz daquela noite chuvosa brilha para sempre.